Os salários da indústria criativa na região sudeste são quase 3 vezes maior do que a média nacional. No Rio de Janeiro, a capital do cinema no Brasil, essa diferença é ainda maior. E a tendência é melhorar com a entrada de produções estrangeiras, fruto do trabalho de profissionais apaixonados por cinema e pelo Rio de Janeiro. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre a produção audiovisual fluminense, estão aqui Silvia Rabelo, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual do Rio de Janeiro, e Steve Solot, presidente da Rio Film Commission. Dados da Firjan mostram que até 2016 vão ser criados cerca de 86 mil novos empregos no setor audiovisual em todo o país e que o estado do Rio de Janeiro vai ser responsável por metade dessas vagas. Atualmente, a cidade do Rio é a maior empregadora com cerca de 30 mil trabalhadores. Silvia, qual o cenário hoje para o setor audiovisual? É de oportunidades? Muitas oportunidades, porque o setor vem desenvolvendo imensamente, né? Toda essa revolução tecnológica que aconteceu nos últimos anos, que mudou profundamente a forma de se produzir, criou com isso também muitas novas empresas, muitas novas oportunidades e muitas opções de trabalho. E como é um trabalho da Rio Film Commission nesse cenário? Como a Silvia falou, é um momento realmente fantástico, de convergência de vários fatores. Não só a possibilidade de crescimento do mercado audiovisual de cinema, mas também de televisão, em boa parte devido a uma nova lei, que é o 12.485, que criou muitas oportunidades para o produtor independente de TV. A Film Commission tem um papel fundamental nesse processo em duas áreas, fundamentalmente, que é atendimento ao produtor, seja nacional ou estrangeiro, no processo de filmagem. Isso significa o quê? Tirar a autorização para fechar a rua, a parte logística, o scouting para achar locais apropriados e toda essa parte prática. E a outra a parte importante é a atração de projetos de fora do estado e fora do Brasil para filmar no Rio. E isso significa não só cinema, mas também televisão, documentário, até videoclipe. É um trabalho de divulgação também, né? A divulgação vem automaticamente, porque é óbvio que a gente gostaria de mostrar um lado bonito, positivo, da cidade e do estado do Rio, mas às vezes vem projetos que são de outra natureza. A gente aceita qualquer tipo de projeto, não existe nenhuma censura. Em relação a formação desses profissionais que esse mercado demanda, né? O sindicato pertence ao sistema Firjan e dentro do sistema Firjan, através do Senai, especificamente no Rio de Janeiro, o Senai de uma parceria com a Rio Filme, vem desenvolvendo diversos cursos de capacitação de mão de obra técnica, na área de áudio, na área de câmera, na área de animação. Então, ano passado foram quase 2.000 novos técnicos formados e o SICAV desenvolveu, em parceria também com o sistema Firjan, através da IEL, um programa específico de gestão empresarial voltado para o produtor, que se chama o negócio do audiovisual em tempo de transformação, exatamente para procurar ampliar a visão do produtor sobre as possibilidades de negócio nessa nova fase que a gente está vivendo, de expansão de negócios, né? E muitos ainda não devidamente conhecidos. Agora, quando a gente pensa no potencial de divulgação de um mega evento como Copa, Olimpíadas, a gente vê que o Rio de Janeiro atrai todos os olhares, a cidade do Rio. Como tem sido esse trabalho de expansão também para todo o estado, para o interior? No nosso caso, a Rio Film Commission, embora nesse momento é uma entidade da prefeitura, a gente cobre o estado inteiro. Então, depende muito de nossas relações diretas com os municípios. A gente tem um programa de fazer convênio individualmente com municípios para ajudar na capacitação de uma pessoa que seria o contato principal de Film Commission. Isso através de um workshop, de um dia, as pessoas vêm ao Rio, a gente explica o que faz uma filmagem. A gente tem que começar do zero para explicar como atender um produtor, seja brasileiro,
americano, inglês, e como facilitar essa filmagem. A gente também, através do convênio, oferece apoio de publicidade do município lá fora, nos eventos, festivais e mercados, e também de ajuda para levar equipamento de filmagem quando for necessário. Em relação à formação, como tem sido feito? É só na cidade do Rio? Ou Por enquanto, ainda está bem localizado no Rio de Janeiro, mas, inclusive, o SICAV agora está dentro do trabalho de parceria com diversas entidades. Nós também estamos com o Instituto Criativo lá de Nova Friburgo, que pretende fazer um polo audiovisual na região serrana do Rio de Janeiro, que já existem diversas iniciativas nesse sentido, e muito em função da TV local, é muita produção para a TV, e eles têm sentido essa necessidade, vem apontando isso, e nós estamos vendo com o Senai quais são as possibilidades de replicar este treinamento que nós já temos know-how aqui no Rio para outras cidades do estado. Agora, o que a gente vê, na verdade, é que esse trabalho, por exemplo, da Rio Film Commission, depende muito da integração e de você conseguir captar pessoas que possam ser esses elos, essas pontes nos municípios. Quem deve ficar com esse chapéu? É alguém da prefeitura? Pode ser uma ONG local? Como é feito esse trabalho? Normalmente seria uma pessoa ligada à prefeitura, um secretário de Cultura ou de Comércio e Indústria. Agora, a pessoa em si não é necessariamente um funcionário público, mas deveria ser indicado pela prefeitura, pelo município, para atuar numa capacidade oficial. Nos convênios que a gente tem, que são 8 nesse momento, a gente faz isso através de uma assinatura da entidade oficial, que normalmente é o prefeito ou o secretário de Cultura ou o que for. Mas a gente está muito aberto. Eu queria também mencionar que a gente gostaria de ampliar essas possibilidades. Quais são os municípios hoje que já têm um Film Commission? Olha, de cor, não sei se vou lembrar de todos, mas tem Búzios, Paraty, Angra, Friburgo, Barra do Piraí, que foi o primeiro. E a gente está ampliando isso em cada momento. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco? Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são Silvia Rabelo e Steve Solot. Conseguir mão de obra especializada é problema para todos os setores produtivos. Para atender esse crescente mercado audiovisual, no Rio de Janeiro são oferecidos vários cursos de formação profissional. No Senai, em Laranjeiras, há cursos de áudio, fotografia, gestão de projetos e animação. Na unidade do Maracanã, animação e multimídia. A gente já estava falando até disso no bloco anterior e já há essa possibilidade de expansão para outros municípios. Esse trabalho é um trabalho interessante, porque a gente está falando de novas oportunidades que vieram por força de lei, mas há uma demanda muito grande por profissionais de que área, de que setor? Qualquer profissional que trabalhe num set de filmagem, seja esse set de filmagem para um programa de TV, seja ele para um filme, seja ele para uma série, são muitos. A gama é tão extensa que é difícil até da gente localizar exatamente onde está a maior demanda, mas o início foi principalmente com operador de câmera, operador de áudio, e a animação, porque a animação realmente ela tomou um boom muito grande com a questão da televisão e das séries de sucesso que o Brasil fez em coprodução, principalmente com o Canadá. A gente tem um exemplo aí de Amigãozão, Peixonautas, enfim, são séries que fizeram muito sucesso e deram esse boom na animação, né? E os estúdios aqui no Rio de Janeiro têm uma forte presença nesse aspecto da produção. Na pesquisa que mapeia a economia criativa no Brasil, que é a pesquisa da Firjan, fala-se muito também de roteiristas, que o Rio de Janeiro seria uma seara de desenvolvimento de roteiristas. Exatamente, e essa é uma área que a gente acha que tem que desenvolver mais. Por vários motivos, até econômicos, porque uma coprodução internacional, por exemplo, nasce a partir de um roteiro viável. E para fazer uma coprodução oficial, seja através de uma coprodução com o Canadá ou com a Itália, o Brasil tem atualmente 11 tratados de coprodução em vigor e está expandindo para um novo tratado com a Inglaterra.
tem que haver um roteiro que funciona para os dois mercados. Então, é uma oportunidade muito grande para roteiristas no interior desenvolver histórias também que pode passar a ser séries de TV. Muitas vezes a gente vê filmes que também viram séries de TV. A Globo tem trabalhado muito nisso, né? Muito. E isso é uma área que é pouco trabalhado. A gente gostaria de ver isso expandido e oferecer o apoio de Film Commission para até divulgar esses roteiros lá fora. Como é que é a receptividade dos estrangeiros nesse processo de divulgação das oportunidades e dos espaços que o Rio oferece para filmagens? Olha, é um trabalho contínuo, é um trabalho que a gente chega a ver pessoas que não sabem onde fica, por exemplo, Paraty, não sabem onde fica Barra do Piraí, não sabem onde fica Friburgo, só sabe Rio de Janeiro. Então, nosso trabalho é educar e informar sobre outras possibilidades que oferecem o Estado do Rio. Agora, isso, uma vez feito, tem que haver um produto. Eu chamo produto, pode ser até culturalmente, mas uma coisa que atrai o investidor, o coprodutor, o distribuidor estrangeiro, ou até brasileiro, mas fora do Estado, que é a matéria-prima da obra audiovisual. Então, a gente está aqui para promover mais desenvolvimento nessa área incipiente. A gente gosta de ver oportunidade a partir da base que é o roteiro mesmo. Mas é também um processo todo de criação, porque a própria natureza, a forma como se faz cinema no Brasil e no exterior é muito diferente, né? Quer dizer, a maneira como se busca o financiamento, o governo sempre dá uma parte muito grande, a preocupação com a produção e menos com a distribuição, isso é todo um processo de educação de parte a parte para entender quais são as diferenças culturais e que fazem as nossas singularidades também, né? Sim, mas a parte de financiamento é totalmente diferente. O modelo de business brasileiro, que depende em boa parte nesse momento no setor público, é ao contrário, por exemplo, do modelo internacional, que depende do setor privado e investimento privado. Mas a base continua sendo uma boa história. Tem um programa também chamado Films from Rio. Que programa é esse? Como ele funciona? É um programa desenvolvido pelo SICAV, a pedido dos produtores cariocas, sentindo necessidade da internacionalização de seus produtos, né? Porque sempre o Brasil é acusado de ser um país que só faz filme para si mesmo, que o nosso produto viaja pouco, né? Que ele vai pouco para o exterior. Então, até com a ajuda do Steve, no ano passado, nós começamos a desenvolver esse projeto. Fizemos uma ida a Berlim e, em seguida, fechamos uma parceria com o Marché do filme de Cannes. Foi a primeira vez em que o Brasil assinou realmente um agreement, um acordo de parceria com o Festival de Cannes, que vai do Festival de Cannes até o Ventana Sur no final do ano, para os projetos cariocas que foram selecionados. E, justamente, a diferença do Films from Rio de todos os outros programas internacionais que já aconteceram e acontecem no Brasil é o foco na capacitação do produtor. Ou seja, a gente oferece uma capacitação comercial, de análise e jurídica, que é muito importante que as pessoas começam a entender que é necessário você ter uma análise jurídica do seu projeto antes de você sair do Brasil. Até para entender se esse projeto ele pode ser vendido, em que condições pode ser vendido e para quem pode ser vendido. E aí entra toda a discussão de propriedade intelectual, que é um assunto ainda desconhecido no Brasil. Infelizmente, muito desconhecido. O SICAV tem procurado, junto ao Steve, nós temos uma parceria muito forte com o Steve em todas as áreas de atuação do sindicato. Nós já fizemos seminários aqui no Rio. Agora mesmo, durante o Festival de Cannes, eu fui a Geneve fazer um discurso lá na WIPO sobre essa questão da propriedade intelectual no Brasil, mas infelizmente o desconhecimento é muito grande. O perigo mora no terreno dos direitos, porque na hora de negociar o que a gente chama
internacionalmente uma propriedade, que é um filme, ou qualquer que seja produto audiovisual, os direitos não só do roteiro, mas também de qualquer aspecto dentro do projeto tem que estar completamente transparente. O que a gente chama o chain of title, que é a cadeia de propriedade intelectual de todos os elementos do projeto tem que estar transparente. Por quê? Porque esses são aspectos que têm um valor intrínseco negociável e na hora de dividir os direitos territoriais é necessário para o coprodutor, no caso de uma produção internacional, saber quais são os territórios e quais são as janelas, ou seja, as mídias abertas para negociação que são livres para ser negociados. Então, desde o início, é fundamental ter uma assessoria jurídica ao lado do produtor, no aspecto comercial, de garantir esse aspecto. Senão, fica vulnerável o produtor até processos posteriormente que pode desvalorizar o produto. A gente vai mergulhar um pouquinho mais nesse assunto no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós estávamos falando de propriedade intelectual, da necessidade do advogado estar próximo de quem produz. Acho que seria interessante a gente falar, porque o filme não é só um filme, ele pode virar uma série de televisão, ele pode ser veiculado também na internet, tem uma série de canais, de janelas aí possíveis. Falar um pouco de casos concretos, assim, coisas que já aconteceram ou que quase aconteceram por causa desse desconhecimento da propriedade intelectual. Existem casos infelizes realmente em relação aos direitos, mas eu prefiro falar de oportunidades. Nós temos um caso muito interessante de um filme que já foi lançado no Brasil. É um filme brasileiro que participou até na Films from Rio, o programa do CICAV, em Berlim, que chama Mato Sem Cachorro, que é um filme muito alegre, até uma comédia, e que esse filme teve a possibilidade de ser negociados os direitos antes de cinema fora do Brasil, no mercado de VOD, ou seja, Video on Demand, e também para passar em aviões e navios. Então, é um exemplo de que, como um filme brasileiro, bem feito, um filme que teria um público em qualquer país, em qualquer público, na verdade, tem direitos valorizados em muitas janelas. Então, é interessante o produtor, até mesmo o roteirista, pensar nessas oportunidades quando está fazendo o roteiro. E ver a possibilidade de viabilizar essas multiplataformas na hora de fazer um filme, que não é só um filme. Ele ser customizável na hora que você filma, você começar a pensar nesses diferentes canais e nessas diferenças que existem, na verdade. E na TV, porque existem filmes que são automaticamente séries. Pode virar séries facilmente com episódios diferentes que nascem em função de um roteiro em um filme de longa-metragem. Eu diria que hoje é praticamente impossível para um produtor criar um produto para uma única janela, né? Acho que houve uma modificação tão grande nesse mercado que o produtor, ele obrigatoriamente, quando ele começa a desenvolver um projeto, esse é um outro aspecto importante, a questão do desenvolvimento do projeto, ele tem que pensar nisso, nessas diversas plataformas, nessas diversas janelas, porque hoje aqui, por acaso, nenhum de nós está com uma telinha, mas você vai a qualquer lugar, em qualquer espaço, cada um carrega a sua tela. Então você tem que pensar no seu produto que ele vai navegar em telas de todos os tamanhos. Se você está no aeroporto, aqui tem uma tela. Se você está dentro do ônibus, tem uma tela. No avião você tem uma tela. Em todos os lugares você tem uma tela. Então você tem que sempre pensar no seu produto para viajar em todas as telas. E a gente pode dizer que o grande desafio do Estado e do país é a produção de conteúdo? É você otimizar e potencializar isso hoje com as oportunidades que existem? Na realidade, quando a gente fala de um produto audiovisual, você está falando de conteúdo, né? Então, hoje é o maior bem, é o conteúdo, porque com essa ampliação
conforme o Steve disse no início, com a Lei 12.485, que abriu essa janela para o produto brasileiro independente no horário nobre, a produção aumentou exponencialmente, né? Então, efetivamente, é o momento. Mas a produção aumentou ou ela teve uma demanda inicial que não foi suprida? Quer dizer, a gente ficou vendo muito tempo de reprise. Por conta disso. Porque exatamente exatamente, porque embora os produtores estivessem esperando o momento, aguardando e teoricamente preparados para isso, ele não foi possível dar conta. Não foi possível dar conta por vários motivos, não é só por conta do produtor. A gente volta nessa questão que hoje está no jornal, que a burocracia é o que mais impede o Brasil, muitas vezes, de seguir o seu papel, de seguir o seu caminho com naturalidade, né? Então, a gente realmente mora num país burocrático em todas as áreas. E na área do audiovisual não é diferente. Apesar dessa burocracia, tem que reconhecer que nunca chegou a ser o volume e a quantidade percentual de conteúdo brasileiro passando por televisão nunca foi tão alto. E até mesmo em cinema, hoje em dia, os dados do ano passado, a gente vê um market share, uma participação do mercado como um todo de conteúdo brasileiro, o mais alto da América Latina toda, que é em 18%, que é fantástico. É claro, isso é uma discussão que continua de que o tipo de filme que é responsável por esse percentual tão alto são comédias brasileiras, que não viajam muito bem fora do Brasil. É uma discussão que está aí, que se deveria continuar esse tipo de filme ou passar para um filme um pouco mais internacional. A gente tem esse trabalho do Films from Rio, tem o Rio Film Commission fazendo esse trabalho de divulgação. Agora, em termos de profissionalização, quais são os passos que a gente deve dar nesse momento que são necessários? É de burocratização, o caminho? O que a gente precisa fazer mais que ainda falta, que o pessoal ainda não abriu o olho? Na verdade, assim, são tantos os desafios postos nesse momento, não só a questão da desburocratização com segurança, que é bom para todo mundo, a questão do roteiro, de termos mais roteiros mais consistentes, melhor escritos, que viajem melhor, a capacitação da mão de obra técnica, a capacitação das próprias empresas brasileiras, das próprias produtoras, precisam realmente se profissionalizar, entender o mercado no qual elas estão inseridas. Então, assim, eu diria para você o seguinte, que os desafios são muitos, amplos, em todas as áreas que você olhar, mas eu acho que o produtor brasileiro está encarando esse desafio como uma oportunidade, não como algo que possa atrapalhar a vida dele. E ele consegue reconhecer quais são os seus parceiros, quer dizer, ele já entendeu que sozinho não dá para ir para muito lugar, tem que ter o Estado, tem que ter o município, o governo federal, enfim, outros parceiros aí, públicos e privados nesse processo. Eu acredito que ainda pode melhorar. O produtor poderia enxergar melhor essas possibilidades de parceria, não só nacional, mas internacionalmente. Isso, o SICAV abriu um terreno fantástico nos mercados internacionais, que significa uma nova janela para o produtor brasileiro, e no caso realmente do Estado do Rio. Isso tem que ser ampliado para outros mercados internacionais. E também o produtor brasileiro tem que já pensar, como a gente conversou, desde o início da propriedade nas multiplataformas. Bem, são inúmeras plataformas, diversas janelas, um trabalho enorme pela frente, mas infelizmente nosso programa já chegou ao fim. Obrigada, Steve, obrigada, Silvia, obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente em outra plataforma no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.